Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal e hoje nós começamos os resultados trimestrais do segundo trimestre de 2020 e a empresa escolhida para ser a primeira dessa série de resultados é a WEG. Então, após a vinheta, eu te mostro os pontos mais importantes do demonstrativo de resultados do segundo trimestre de 2020 da empresa. Mas antes, agradecer os mais de 580 inscritos no canal. Se você não se inscreveu ainda, clica no inscrever-se e traz um ou mais amigos que gostam de análise de fundamentalistas de empresas, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal e eu estou fazendo uma série especial sobre os resultados trimestrais do segundo trimestre deste ano. Vamos para os resultados então? Bom, como de praxe, as empresas apresentam primeiro um overview, um resultado mais abrangente na primeira página do seu demonstrativo de resultados. Então, aqui nós temos os principais números do trimestre da WEG, onde o retorno sobre o capital investido, o famoso ROI, saltou de 20,7% para 21,6%, um aumento de 0,9% aí no comparativo ano contra ano. E se compararmos o último trimestre de 2019, houve um aumento de 3%, porque saiu de 18,4%. Tudo isso muito impactado pelo aumento de 9,4% na receita operacional líquida, saltando de 3,7 bilhões para 4 bilhões. Comparando com o último trimestre, esse salto foi ainda maior, saindo de 3,2 bilhões, o que representa um aumento de quase 24% na receita operacional da empresa. E isso o mercado viu com bons olhos, porque a WEG, no dia seguinte da sua divulgação de resultados, subiu aproximadamente 12%. E o foco se concentrou aqui no mercado externo, onde a receita aumentou 21,6%, em detrimento de um recuo de 5,2% no mercado interno. E no mercado externo, em dólar, teve um aumento aí de 1,2%, né? Porque esse mercado externo também pode ser negociado aí em outras moedas. Isso fez com que o lucro líquido do exercício saltasse aí 16,9% no comparativo com o primeiro trimestre de 2020, saindo de 440 milhões para 514 milhões. A margem líquida aumentou 0,9% e o EBITDA, que é o resultado operacional, aumentou 18,3%. E por fim, o lucro por ação também saltou aí quase 17%, saindo de 0,20 para 0,24. Vamos lá então. A receita operacional líquida por mercado, ela vem aumentando gradativamente conforme os trimestres. Então nós podemos ver aqui que no primeiro trimestre de 2019 era 2,9 bilhões, hoje chegou aí a 4 bilhões, tendo a WEG como mercado hoje majoritariamente externo, 61% das suas receitas líquidas. Vamos agora ao desempenho por área de negócios. Primeiro, os equipamentos eletroeletrônicos industriais. A receita líquida saltou de 600 milhões para 635 milhões no mercado interno, comparação do primeiro trimestre de 20 com o segundo de 20, que representa um aumento aqui de 5,8%, e no mercado externo houve um aumento de 21%, saltando de 1,3 bi para 1,5 bi. Hoje, essa área de equipamentos eletroeletrônicos industriais representa 54,6% da receita operacional líquida da WEG. Ainda de acordo com a companhia, o crescimento importante da receita em função dos diversos fornecimentos de equipamentos de ciclo longo, em especial os motores em média tensão e painéis de automação, destinados principalmente a projetos de papel, celulose e mineração. Além disso, houve uma redução na entrada de pedidos de equipamentos de ciclo curto, como motores elétricos de baixa tensão, limitando a receita desses produtos no trimestre. Com relação ao mercado externo, houve uma queda na demanda por equipamentos de ciclo curto, similar ao mercado brasileiro, mas houve uma continuidade de desempenho favorável em equipamentos de ciclo longo. Agora, com relação aos equipamentos de geração, transmissão e distribuição de energia, houve uma redução de 3,6% na receita operacional líquida no mercado interno, só que, em comparação, houve um aumento aí de 32% na receita do mercado externo. Esse segmento hoje na companhia representa 35,8% de toda a receita operacional líquida. De acordo com a empresa, o segmento de maior destaque no trimestre, onde grande parte das receitas estão ligadas a equipamento de ciclo longo, principalmente aí a transformadores e subestações entregues para projetos importantes ligados aos leilões de energias nos últimos anos. Além disso, o negócio de geração solar distribuída, assim como os demais negócios de ciclo curto, sofreu uma queda na demanda em relação ao primeiro trimestre de 2020 devido às restrições adotadas no combate à pandemia. Porém, apresentou boa performance quando comparado ao segundo trimestre de 2019, dado o crescimento deste negócio apresentado nos últimos 12 meses. Já com relação aqui ao mercado externo, o crescimento nas operações de transformadores nos Estados Unidos e no México, com projetos relevantes entregues nos dois países. Outro destaque também
foi a operação de geradores nos Estados Unidos, que continua com desempenho positivo em virtude da boa carteira de pedidos construídos nos últimos trimestres. Passando agora para a área de motores comerciais e appliance. Houve uma redução de 37% no mercado interno e uma queda também de 3,5% no mercado externo. Esse segmento representa na WEG 6,4% das receitas operacionais líquidas. Com relação ao mercado interno, a companhia afirma que a redução da demanda teve seu início em março, como informado no primeiro trimestre, e estendeu-se também durante o início desse segundo semestre, período em que clientes importantes tiveram suas operações afetadas devido às consequências da pandemia do coronavírus. Cabe ainda observar que uma recuperação da demanda ocorreu no final do trimestre, especialmente nos produtos de linha branca. Fato este, em parte explicado pelas ações de estímulos econômicos providas pelas autoridades locais, o famoso aí Corona Voucher. Então, esses motores comerciais estão mais ligados a produtos como geladeira, freezer e outros produtos de linha branca. Com relação ao mercado externo, nós temos que a queda também foi observada de forma generalizada a partir da primeira metade do segundo trimestre de 2020, apresentando sinais de recuperação no restante do trimestre. O destaque positivo para a operação de motores comerciais no México, que apesar da baixa demanda no mercado, teve bom desempenho no período, reflexo de ganhos na participação de mercado nos Estados Unidos e no México, em virtude das conquistas de novos clientes no mercado local. Seguindo aqui para tintas e vernizes, houve um desempenho aqui de redução de 22% na receita líquida no mercado interno e 10% no mercado externo. Esse setor representa para a WEG 3,2% da receita operacional líquida e, de acordo com a WEG, o impacto na entrada de novos pedidos sentidos ainda em março, como informado no primeiro trimestre de 2020, comprometeu as vendas durante o início do segundo trimestre de 2020, período em que segmentos importantes foram mais afetados devido à pandemia. Ao final do trimestre, a empresa percebeu o retorno gradual da demanda, com destaque para as atividades ligadas ao agronegócio e implementos rodoviários. No mercado externo, a paralisação das operações devido às restrições adotadas no combate à pandemia, em especial na Argentina, impactaram a performance neste trimestre. Vamos seguindo. Agora nós temos o custo de produtos vendidos. A receita operacional líquida, como a gente já viu, aumentou 9,4%, mas o custo de produtos vendidos também aumentou, saindo de 2,6 bilhões para 2,8 bilhões, que representa um aumento aí de 8,2%. Mesmo assim, não houve impacto na margem bruta, houve um aumento aí de 0,8%. Vamos seguindo. Como é que se dá a composição desse custo por produto, então, 64% no segundo trimestre de 2019 era correspondente a materiais. Esse valor subiu para 68,2%, muito provavelmente pelo aumento do dólar e também das commodities aí que envolve a fabricação desses produtos, Além disso, 20% foi com pessoal, houve uma redução aí, provavelmente pela redução da jornada de trabalho, depreciação se manteve estável, e outros aqui com 8,5% na composição do custo por produto vendido. Com relação ao lucro líquido do exercício, houve um aumento aí de 16,9% e isso jogou a margem EBITDA lá para cima também, saltando aí 1,3% quando comparado ao trimestre anterior. Se comparado ao segundo trimestre de 2019, houve um aumento aí também de 16,3%, chegando hoje a valores de margem EBITDA de 18%. De acordo com a empresa, apesar das restrições operacionais em alguns países e queda na receita dos equipamentos de ciclo curto causado pela pandemia, foi possível melhorar a margem bruta na comparação com relação ao ano anterior. Alguns ajustes operacionais implementados rapidamente, como a redução da jornada de trabalho e salário, além da antecipação de férias, em conjunto com a menor pressão sobre os custos de algumas matérias-primas, foram fundamentais para esse desempenho aqui. No segundo trimestre de 2020, o preço médio do cobre em dólares no mercado spot na London Metal Exchange, a Bolsa de Londres, apresentou queda de 4,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e queda de 12,2% em relação ao segundo trimestre de 2019, enquanto o preço médio do aço em reais apresentou queda de 9,2% em relação ao primeiro trimestre e queda de quase 17% em relação ao segundo trimestre de 2019. Logo, cobre e aço, duas matérias-primas extremamente importantes para a produção dos produtos da WEG, como elas reduziram de preço, foi possível também reduzir os valores dos custos por produto e aí também permitir uma maior margem operacional com relação aos trimestres anteriores. Bom, como é que está a geração de caixa aqui, o fluxo de caixa da empresa, A empresa tinha lá em dezembro de 2019 1,9 bilhões em caixa, foi adicionado 979 milhões devido ao resultado operacional, mais 75 milhões aqui em investimentos. Houve uma formação de dívida aqui de 1,4 bilhões, então é um efeito caixa negativo, sai do caixa da empresa, de 1,4 bilhões. E houve ganhos também com variação cambial
157 milhões, de modo que o caixa em junho de 2020 da WEG está em 1,6 bilhões de reais. E esse financiamento foi feito pela necessidade de capital de giro no período. Vamos ver então como é que está a evolução do ROIC, o retorno sobre o capital investido, não somente dos investidores e dos resultados operacionais da empresa, que esse é o ROI, mas o ROIC também leva em consideração como a empresa lida quando ela emite dívidas, né? Então o ROIC no primeiro trimestre de 2019 era 18%, hoje já está em 21,6%, então a WEG segue aí aumentando o seu retorno sobre o capital investido. Com relação ao CAPEX, né, o nível de investimentos em modernização e expansão da capacidade produtiva. Bom, a evolução do CAPEX, nós podemos ver que no segundo trimestre de 2019 houve investimento aqui de 107,4 milhões, sendo 60,5% focado no mercado externo. Esse valor ainda segue menor do que o investimento que foi feito no primeiro trimestre e bem inferior também ao que foi feito no quarto trimestre de 2019. De acordo com a empresa, esse CAPEX está focado em modernização e expansão da capacidade produtiva, principalmente em virtude dos investimentos nas fábricas na China, México e Brasil. Com relação à disponibilidade e aplicações, a WEG tinha em dezembro de 2019 3,5 bilhões, esse valor caiu um pouquinho para 3,4 bilhões, principalmente aqui na redução da disponibilidade de curto prazo, que saiu de 3,4 bi para 2,8 bi. Em compensação, a disponibilidade de longo prazo aumentou de 167 milhões para 536 milhões. Com relação a financiamentos, que são as dívidas, né? A WEG tinha 2,3 bilhões em dívidas em dezembro de 2019. Hoje esse valor está em 2,1 bilhões. Houve uma redução aqui grande da dívida de curto prazo, 950 milhões para 480, sobretudo as de outras moedas, que saiu de 862 milhões para 391 milhões. Com relação à dívida de longo prazo, a WEG tem 1,3 bi, saltando agora para 1,6 bi, principalmente em outras moedas aqui, saindo de 1,2 para 1,5 bilhões. De modo que a gente fazendo o caixa líquido aqui, né, pegando as disponibilidades e aplicações e subtraindo pelos financiamentos, a WEG tem um caixa aqui ainda, um caixa líquido de 1,2 bilhões positivos. De acordo com a empresa, as características do endividamento ao final de junho eram: o duration total era de 19,8 meses, sendo 23,9 meses referentes à parcela de longo prazo. Em dezembro de 2019, esses valores eram 19,5 meses e 29,1 meses, respectivamente. O custo ponderado médio da dívida denominada em reais é de aproximadamente 4,8% ao ano. Antes era 5,41, né, em dezembro de 2019, então houve uma redução aí do custo dessa dívida, e os contratos são pós-fixados, indexados à taxa de juro de longo prazo. E por fim, algumas notícias importantes, né? A WEG anunciou recentemente a aquisição do controle da Mvisia. Em 23 de junho, a aquisição de 51% do capital social dessa empresa, que é especializada em soluções em inteligência artificial aplicada à visão computacional na empresa. E isso é importante principalmente para a utilização de inteligência artificial, novos mecanismos de sistemas e melhorias operacionais para os processos da WEG. Além disso, houve a aquisição controle da BeerMind. Em 2 de julho, a aquisição de 51% do capital social da empresa, também de tecnologia atuante no mercado de inteligência artificial. Então, com a aquisição dessas empresas, a companhia complementa seu ecossistema digital e passa a oferecer tecnologias de inteligência artificial aplicada tanto a imagens quanto a Industrial Analytics. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e traga um ou mais amigos que gostam de análises fundamentalistas ou que gostam de resultados operacionais das empresas. Na sua opinião, a WEG é uma boa empresa para investir? Deixa aí nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!